E hoje nós estamos em mais uma webconference da Consecutivos e vamos trazer hoje esse tema dentro do período do Renascimento, que é o nosso tema de pesquisa atual, devido ao evento que teremos em abril. Mas hoje vamos focar no holopensene do parapsiquismo. E para isso vamos trazer uma biografia de um parapsíquico inglês chamado John Dee. O interessante de uma pesquisa de biografia, de uma heteropesquisa, da gente pesquisar outra consciência, é a gente também fazer a técnica de um espelhamento, né? O que disso tudo que essa consciência viveu, os traços, os fatos da vida, tem a ver comigo, o que eu me afinizo, o que eu não tenho afinidade. Essa análise é sempre muito válida. Lembrando que, na Consecutivos, a gente estuda a seriexologia, né, que é a ciência da pesquisa, da serialidade existencial a partir do paradigma consciencial, dentro da conscienciologia. E nós somos, né, meu nome é Thelma, sou voluntária da Consecutivos, e a Consecutivos ela é especializada nessas pesquisas seriexológicas, né, de vidas consecutivas, dentro da holobiografia, dentro da paragenética, no estudo também das retrocognições. Então, o convite hoje é para a gente entender um momento histórico e o contexto de algumas consciências que naquele momento histórico trouxeram algum nível de contribuição, trouxeram algumas ideias inovadoras que influenciaram personalidades que detinham poder, enfim, que tiveram influência sobre outras várias consciências. E esse é o caso do John Dee. Essa pesquisa, ela nasceu justamente entre os pesquisadores aqui da Consecutivos, que nós estamos fazendo esse preparo para o evento de Retrovida Crítica, em abril, e cada grupo está pesquisando um holopensene, né? Então, dentro do parapsiquismo, nós estamos estudando algumas personalidades significativas do Renascimento, e no meu caso, eu estou aí trazendo o contexto do John Dee. Para hoje, a gente pretende aqui trazer alguns elementos de uma pesquisa inicial. Eu não sou especialista nessa área, mas é uma pesquisa inicial, trazendo um pouco do Zeitgeist inglês dentro do Renascimento, o que seria magia renascentista. Quando falamos de parapsiquismo no Renascimento, esse termo nem se usava na época, mas era mais ligado à questão da magia. Vamos entender esse conceito. Um pouco da biografia do John Dee, quem foi John Dee, o que ele fez, por onde ele esteve, e alguns cotejos. No final, trazendo hipótese, inclusive, de retrocênio relacionada à consciência de John Dee. Eu quero mostrar para vocês as fontes bibliográficas que eu usei relacionadas a essa escritora, a Frances Yates. A Frances Yates escreveu A Arte da Memória e vários outros livros, mas ela traz esse chamado Giordano Bruno e a Tradição Hermética. Esse é o nosso livro base aqui de pesquisa do Renascimento. E da mesma autora, a Filosofia Oculta na Era Elisabetana, né? Na época isabelina, também como ela é chamada aqui nessa versão em espanhol. Eu também utilizei um livro do Charles Mackay, um autor do século XIX, onde ele coloca ilusões populares e a loucura das massas, e ele fala um pouco também das pessoas que trabalharam com a magia, principalmente nessa época do Renascimento. Ok? Temos uma pergunta? A Rosicléia está perguntando por que a professora começou a estudar essa personalidade. Se existe alguma relação dessa personalidade com a recolhida da professora? Gosta de ser na recolhida? Rosicléia, foi o seguinte, nós dividimos, como eu falei, os grupos de pesquisadores, né?
Então, eu fiquei no grupo do parapsiquismo e, por sorteio, nós pegamos algumas personalidades que tinham até sido indicadas pelo professor Jarbas Paranhos, que ele é um estudioso aí da magia, né, renascentista e de outras épocas também. Ele elencou algumas personalidades mais proeminentes e, por sorteio, nós fizemos a pesquisa. Eu achei interessante nessa pergunta que você faz, se eu tenho relação, né, se eu encontro alguma relação, não como uma personalidade consecutiva, mas por aproximações, né, eu faço uma pesquisa de uma personalidade também inglesa, né, de outro momento histórico, mas estudar John Dee, para mim, está sendo muito elucidativo, no sentido de entender como a história do parapsiquismo, como ele foi se desenvolvendo ao longo da história, e isso me traz elementos, inclusive, para entender a minha outra pesquisa, né, da era vitoriana. Então, eu estou encontrando aproximações bem interessantes, e eu posso mostrar e falar para vocês aqui no decorrer, né, dos slides aí que a gente for passando, ok? Então, eu vejo aproximações sim, tá? Então, vamos lá. A gente pode passar para o quarto aí, já do Renascimento. Falando bem rapidamente, é um tema complexo, né, de retrovida crítica, inclusive indico aí a vocês o vídeo da professora Milena Mascarenhas, que já está disponível, onde ela fala do renascimento dessas retrovidas críticas, que, por hipótese, grande parte do nosso grupo evolutivo teve uma retrovida por volta aí desse período do renascimento. Por isso, nosso interesse em estudar esse momento histórico. E a retrovida é o quê? Ela tem um conceito, vocês podem ver um verbete com esse mesmo nome, mas ela marca o início da nossa virada evolutiva para melhor dentro do nosso processo evolutivo, como base também para a nossa atual ProEx. Então, nós vamos estudar e aprofundar nesse grande evento de abril, esse laboratório grupal, fazendo evocações cosmoéticas para facilitar o quê? O nosso acesso holomnemônico a esse período e a vários holopensênios, como eu coloquei aqui para vocês. Então, estamos estudando a arte renascentista, a ciência no Renascimento, as navegações, a política, a religião, e no caso hoje a gente vai falar um pouquinho mais especificamente do parapsiquismo. Passando aí para o próximo slide, no Renascimento, só para dar um contexto geral, né, que vocês podem aprofundar ali com a professora Milena, e nos finais aí do século XIV até início do século XVII, que marca mais ou menos esse período histórico, né, do Renascimento, nós temos um foco geográfico interessante, importante, que foi na Europa, na Itália, mais especificamente em Florença, onde se iniciou vários movimentos que mais tarde foram denominados de Renascimento, mas ele vai estar no contexto do quê? Do humanismo, de maior individualismo e principalmente do resgate da cultura clássica. Então, é um período na história em que, novamente, a humanidade olha para trás, olha para o passado e tenta resgatar alguns conhecimentos importantes dentro da filosofia, dentro do início das religiões, enfim, mostrando também que no Renascimento havia essa liberdade, né, dada dentro, né, da questão religiosa, uma liberdade relativa para esse tipo de estudo. Então, as pessoas começam a ter acesso a textos antigos, começam a fazer traduções desses textos e a difundir esse conhecimento em várias áreas, né? Então, dentro da questão do parapsiquismo, ou da transcendência, vamos dizer assim, eles entraram em contato com vários textos importantes e começaram a ter essas traduções. Antes de falar, de dar continuidade aí à questão do Renascimento lá de Florença, ou desse berço aí do Renascimento, a gente pode contextualizar no próximo slide como que estava acontecendo o Renascimento dentro da Inglaterra, né?
Eu coloquei uma linha do tempo aí para vocês, mostrando uma era, né, a era Tudor, dentro do momento em que termina-se a Guerra das Rosas, as famílias Lancaster e York, né, que por 30 anos tiveram essa guerra, lutando pelo trono inglês, né, sobe ao trono Henrique VII e Isabel de York, selando aí o final dessa guerra e o início de uma era de uma família que passa a governar a Inglaterra, a família Tudor. Então, Henrique VII e Henrique VIII, né, que entra na sequência, eles estão nesse período. Nesse momento de governo do Henrique VIII, nasce John Dee. Eu coloquei ali embaixo para vocês, vocês podem acompanhar ainda no tempo, em 1527 ele nasce. Né? Em plena transição religiosa. Por quê? Henrique VIII, como vários de vocês já estudaram aí, né? Ele pede uma anulação de casamento. Essa anulação não é dada pelo Papa, e ele abole, né, ele elimina o poder da Igreja Católica dentro da Inglaterra e se coloca como o detentor do poder religioso, colocando a Igreja anglicana no lugar. Né? Então, a partir dele se sucede aí Eduardo VI, que é o filho, que morre jovem, uns 15 anos. A tentativa de Jane Grey entrar, ela fica 9 dias como rainha da Inglaterra e entra a Mary I, filha de Henrique VIII com Catarina de Aragão. E Mary era católica, assim como a mãe. Então, ela tenta colocar novamente o catolicismo como a religião oficial da Inglaterra. Então, vocês veem que dentro da mesma família há eu estou falando de uma maneira muito simplificada, lógico que existem muitos pormenores ainda, mas só para a gente ter uma noção do zeitgeist de vida do John Dee. Né? Então, ele cresce nesse contexto de conflito religioso, de perseguições entre católicos e protestantes. A reforma protestante está acontecendo na Europa nisso. E a Mary vem e tenta instituir novamente o catolicismo. Nessa ocasião de Mary I, John Dee já era uma pessoa da corte e já exercia a sua influência como astrólogo da rainha. Nessa ocasião, ele faz várias previsões para várias pessoas da corte, inclusive para Mary I, e para a futura Elizabeth I, que é irmã de Mary, né? Mas Elizabeth, filha de Ana Bolena, também com Henrique VIII. Né? Então, essas meia-irmãs, né? Há essa transição de poder, mas tem um episódio aí que John Dee faz uma previsão de que o reinado de Mary I seria curto e que de Elizabeth I seria mais longo. E aí ele é preso, inclusive, pela Mary I. Mas eu vou voltar nesse contexto. O que eu quero deixar claro aqui nessa linha do tempo é o seguinte: o Renascimento na Inglaterra ele coincide com a era elisabetana. Então, Elizabeth I, quando ela entra no poder, ela coloca aí um ritmo de contexto intelectual, de trocas científicas, se é que a gente pode dar esse nome naquela época, né? Mas ela dá uma relativa abertura a vários contextos intelectuais que vão facilitar o trabalho de várias pessoas, inclusive do John Dee. E a gente vai ver isso mais para frente. Então, só para contextualizar, a era elisabetana coincide com o Renascimento na Inglaterra, segundo vários autores, segundo a Francis Yates, ok? Então, no próximo slide, o Renascimento inglês, a gente pode dizer que havia, nesse momento, quando Elizabeth I sobe ao poder, relativa estabilidade, porque já não havia mais essas guerras, a Guerra das Rosas, que durou 30 anos, anteriormente a Guerra dos 100 anos. Então, eles estavam num momento de relativa estabilidade. As grandes navegações estavam iniciando
o avanço científico aí também em várias linhas, né? A literatura e a música na Inglaterra tiveram um peso no processo renascentista, principalmente com a contribuição de William Shakespeare e várias pessoas aí, artistas da área da literatura e da música. Na religião, como eu já falei, essa questão do catolicismo e protestantismo, no entanto, na era elisabetana isso se arrefeceu, ela conseguiu administrar relativamente os conflitos e entrou aí no processo, ela pessoalmente, toda a corte, por um período, num processo de abertura a novos conhecimentos, inclusive nos conhecimentos do que a gente veio chamar de magia, e de onde era um mago. A gente poderia, assim, definir também. Antes de tudo, um cientista, um matemático, mas a gente vai ver que no Renascimento, o conhecimento ele não era tão cindido como hoje a gente tem a tendência de interpretar, né? Hoje, na nossa educação formal, nós temos as disciplinas muito bem delimitadas, e quando a gente faz um estudo de um outro momento histórico, a gente vê que a evolução das ideias, elas não se deram assim, dessa forma tão cindida, pelo menos até então, no Renascimento. Okay? Eu vou explicar isso mais adiante. No parapsiquismo do Renascimento, já passando aí, a gente pode citar alguns nomes importantes. Pico della Mirandola, Johannes Reuchlin, Francesco de Odio, Giordano Bruno, nomes mais conhecidos, o Paracelso, Nostradamus, Tritêmios, Cornélios Agripa e Tommaso Campanella. Todas essas pessoas, esses intelectuais, essas pessoas, tiveram uma influência muito importante nas ideias renascentistas, relacionadas à busca do conhecimento, à busca pela verdade, ao entendimento da natureza e à aproximação de Deus, sem o quê? Sem intermediário. Eles tinham aí por princípios, muitos eram cristãos, inclusive alguns eram monges, estavam dentro da igreja e tudo mais, mas a maioria estudava o hermetismo. E a gente pode definir o hermetismo em um conjunto de ideias relacionadas a Hermes Trismegistus, e daí a gente vai ver no próximo slide, que foi a base para várias ideias dessas personalidades. Tritêmios, por exemplo, e Cornélios Agripa foram mestres de vários desses, como Giordano Bruno, como o próprio John Dee bebeu nessa fonte. Né? E no hermetismo, eles traziam as seguintes ideias. Traziam ideias relacionadas à alquimia, à astrologia, à cabala. Duas obras, acho que voltando um pouquinho, isso. Duas obras estão relacionadas a uma grande importância aí a todos eles, o Corpus Hermético e o Asclépio. Os renascentistas designavam essas obras aos antigos egípcios. Eles acreditavam na ocasião que essas obras tinham conhecimento dos egípcios, que influenciaram posteriormente os profetas, os filósofos, e como havia o resgate desses textos antigos, quando esses textos foram encontrados, houve um investimento para serem traduzidos. Então, eles começaram a exercer uma influência maior na Europa, né? Agora, o que foi descoberto posteriormente? A Francis Yates diz que aí há um erro histórico, né? Então, provavelmente não foram as ideias dos egípcios que vieram de uma forma linear, sendo passado de pessoa a pessoa, chegou-se ali para esses estudiosos da Renascença. Mas, sim, uma série de textos escritos ao longo do tempo, mas principalmente por autores gregos, do platonismo, com influências do estoicismo, influências hebraicas e persas, do século II e III da Era Comum.
E a essência desses textos era o quê? Era um substrato pagão do primitivo cristianismo, quando ainda nem existia a própria Constituição da Igreja Católica, mas sim um cristianismo primitivo. Né? Então, a gente vê quando na Itália, né, em Florença, se faz a tradução do corpus hermético, há esse resgate e a nova constituição da escola neoplatônica. Então, é dessa fonte que todos eles vão beber. Aqui existem algumas figuras representativas de Hermes, e que a gente também vê que alguns autores dizem que foi uma pessoa realmente que existiu, outros autores dizem, né, existem várias versões da mesma história, que é uma mitologia, né, que foram vários autores e que esse corpus hermético se constituiu posteriormente, mas de qualquer forma é colocado aí o nome de Hermes Trismegisto, tá certo? Para vocês terem uma ideia da influência desses textos, inclusive dentro da Igreja Católica, e aí no próximo slide a gente tem uma representação de dentro da Catedral de Siena, na Itália, em 1488, está lá a figura de Hermes Trismegisto, dentro da igreja. E na legenda está escrito, Hermes Mercúrio Trismegisto, contemporâneo de Moisés. Então, a gente vê que não só na Renascença, mas na Idade Média, enfim, houve todo um processo aí de constituição de um corpo de conhecimento passado ao longo do tempo, mas a gente precisa, para entender a Renascença, voltar a esse século II, esse século III da Era Comum. Então, nesse próximo slide, onde a gente fala da Pax Romana, né, em um momento aí do Império Romano, eles também fizeram esse resgate dos antigos egípcios. Então, a gente vê esses momentos que a gente fala, né, de marchas e contramarchas dentro da história, em que aparece que um grupo retoma ideias que foram deixadas há séculos anteriormente, né, e depois voltam com essas mesmas ideias. Então, no século II, os egípcios também eram reverenciados, esses tratados também eram estudados. E nós vemos isso dentro de vários filósofos, Plotino, Plutarco, que trazem conceitos que lá na Renascença vão retornar novamente. Tá? Os tratados herméticos, a constituição textual, ela é muito, como eu coloquei aqui, diálogos entre mestre e discípulos, esses discípulos chegando ao momento de êxtase, quando eles acessam o conhecimento, acessam a verdade, e atuando em hinos de louvor. Então, dentro do corpus hermético, a gente vê essa estrutura textual. Vale a pena citar Cosimo de Médicis, aí, a influência da família Médici, aí, quando se fala de renascimento, essa família tem uma contribuição importante, e a pessoa de confiança que estava com ele, o Marcílio Ficino. Então, o Ficino era um intelectual que tratava das traduções, e ele que traduziu o corpus hermético em Florença. Essa tradução é em 1460. Então, veja, a gente está falando de John Dee, 1527. Então, ele também, na Inglaterra, posteriormente, teve acesso a esse material. Tá? Para vocês terem ideia da importância do corpus hermético, Cosimo, inclusive, pediu para que Ficino o traduzisse antes até das obras de Platão. Então, havia um entendimento da importância desse texto. Ok? Então, eu fiz esse recorte para a gente entender um pouquinho do Renascimento, entender um pouquinho do Zeitgeist também em inglês, para a gente ver agora a biografia do John Dee. Pessoal, como a gente começou com um pouquinho de atraso aí, a gente vai até às 18h15, tudo bem? Né? Para fechar o horário, de 45 minutos. Bom, John Dee nasceu em junho, 13 de julho de 1527, em Londres, e morreu em final de 1608, 1609, não tem registro da morte dele, mas de qualquer modo ele viveu bastante, 81 anos nessa época.
Ele vem de uma família galesa, inclusive Di significa, a grafia, né, Di, que significa negro. O pai dele era mercador e era um membro da corte. Então, provavelmente, essa família já facilitou o acesso de John Dee à corte inglesa. Lembrando que ele nasceu lá no período do Henrique VIII, né? Aos 15 anos, ele já estudava em Cambridge. Então, ele teve aí um aporte intelectual, um aporte de estudos bem interessante, que veio formar essa erudição que a gente vai ver, a polimatia de John Dee. Ele foi um dos membros fundadores do Trinity College, dentro de Cambridge, e a rotina de John Dee, logo na adolescência, na fase da sua juventude, era a seguinte: ele dormia 4 horas, estudava 18 horas, e 2 horas ele usava, como ele dizia, para se refrescar. Então, ele tinha uma rotina, a gente pode dizer, espartana de estudo, né? E de interesse pelos estudos dentro de Cambridge e depois dentro das viagens que ele começou a fazer. Ele no final aí, que eu coloquei de 1540, ele faz a primeira viagem para o continente europeu, ele vai para a Bélgica, e lá ele tem acesso aos textos que nós vimos aí, principalmente do Agripa, que esse é o de Oculta Filosofia Libritriz. Então, o que John Dee começa a fazer? John Dee, o principal interesse dele é pela matemática. A essência do pensamento dele é a seguinte, e de tantos outros, e ele encontra em Agripa esse recurso básico de como ele vem entender a matemática. Eu vou até ler um trechinho aqui para vocês, que é o seguinte, para vocês entenderem qual a relação de matemática e magia. Em Agripa ele diz o seguinte: quando um mago é seguidor da filosofia natural da matemática e conhece as ciências intermediárias das quais provém, a aritmética, a música, a geometria, a ótica, a astronomia, a mecânica, ele pode fazer coisas maravilhosas. Então, como eu falei, o estudo que nós conhecemos convencional da matemática hoje não é a matemática de John Dee. John Dee extrapolava todos esses conhecimentos, ele ia desde o uso prático da matemática, por exemplo, na construção de instrumentos, até o uso transcendente da matemática, ou seja, uma forma de se comunicar com Deus. Então, esse que era o contexto da magia cabalística, principalmente, que a gente se refere aí a John Dee. Bom, ainda jovem, nessa formação aí, ele lecionou Euclides na Universidade de Paris, onde ele falou das 3 dimensões da matemática, né, que a matemática era a chave para 3 mundos: o mundo físico dos elementos, o mundo matemático celestial e o mundo pitagórico, que ele considerava supercelestial. Então, seria o uso dos números nas suas infinitas possibilidades para entendimento da natureza e da relação do homem com a natureza e a relação com Deus. A Cabala traz muito isso, né? Ela traz a astrologia também e a alquimia também. Quando ele retorna a Londres, com 24 anos, ele já era muito respeitado nos círculos intelectuais, justamente por esse entendimento dos textos antigos e essa utilização prática da matemática e mística também para resolução de problemas. Em 1554, ele é até convidado para lecionar em Oxford, mas ele negou lecionar em Oxford porque ele não via o interesse de Oxford em justamente a abertura para esse tipo de debate que ele trazia, né? E aqui é aquele ponto que eu falei lá na Rainha Mary, em 1555, ele é preso e julgado por cálculo.
esse cálculo foi o quê? Foi uma previsão astrológica, ele fez um mapa astrológico do momento, e fez algumas previsões em relação ao reinado da Mary I e da Elizabeth I. Não foi do gosto da Rainha Mary, e ele foi preso, ficou pouco tempo, ele mesmo fez a própria defesa perante, inclusive, a padres, e um dos padres ali, inclusive, ele fica posteriormente até amigo dele. Então, o que ele faz? Na verdade, eles também não viam a cisão entre essas ideias e o cristianismo puro. Então, eles argumentavam que tudo isso fazia parte de um único sistema, né? Então, a interpretação que eu tenho astrológica, uma interpretação da Cabala, uma interpretação alquímica, tem um correspondente sagrado nas antigas escrituras. Então, não havia separação nesse processo, tá certo? Inclusive, ele era, como coloco aí mais para frente, um cristão fervoroso, no mesmo sentido do cristianismo, que eles consideravam puro ou antigo. Aqui, na próxima, a gente já coloca aí uma imagem do John Dee fazendo a sua própria defesa perante um tribunal de pessoas que o acusavam, né? E ali em cima, os olhos de Deus, os ouvidos que tudo ouvem, os olhos que tudo veem, e a espada da justiça, né? Falando sobre a defesa de John Dee. E do lado eu coloquei um exemplo de um mapa astrológico, de um cálculo que ele fez aí também. Inclusive, aí, 21 de fevereiro, né? Ele coloca também. Então, é um mapa original aí, com a letra dele mesmo. Então, a John Dee era versado em várias áreas, né? Ele era filósofo, matemático, principalmente matemático. E foi tutor, professor de várias pessoas, astrônomo, astrólogo. Naquela época, astronomia e astrologia conviviam num único corpo de conhecimento, né? Geógrafo, ele teve um cartógrafo muito importante da época, ele aprendeu aí a questão dos mapas, ele tinha noção de navegações. Criptógrafo, também teve textos que ele teve acesso, principalmente de tritênios, da esteganografia. Ele era antiquário e também alquimista. Então, é interessante a gente observar essa complexidade pensênica, né, de pensenidade ou de raciocínio que existia entre essas pessoas, esses eruditos da Renascença. Né? Ele colocava que esse número era a base da criação divina, e vários deles, se não a totalidade dessas personalidades, buscavam uma religião unificada mundial, uma teologia pura dos antigos que explicasse todos os fenômenos da natureza. Então, a busca que todos eles tinham, pelas interpretações que eles faziam, era chegar nessa unicidade. E ele utilizava a adivinhação e essa filosofia hermética, e posteriormente ele criou a magia angélico-cabalista, que a gente vai ver também mais para frente. Tudo bem até aqui, pessoal? Se alguém tiver dúvidas, é só perguntar. No reinado de Eduardo VI, várias bibliotecas dentro de monásticas, né, várias bibliotecas dentro de mosteiros, foram eliminadas, enfim, muitos livros foram perdidos nesse momento. E John Dee apresentou para a Rainha Mary I ainda um projeto de criação de uma biblioteca nacional inglesa, e ela não aceitou na época. O que ele fez? Ele construiu uma biblioteca própria na sua casa, na sua residência, atraindo intelectuais daquela época. Então, a casa de John Dee era um próprio centro de aprendizagem, onde vários intelectuais, vários círculos de estudiosos participavam, compartilhavam conhecimento, iam se consultar com ele. E tem uma frase da Frances Yates que resume isso, dizendo que todo o renascimento estava dentro da biblioteca de John Dee. Então, ele tinha cópias do corpus hermético, ele tinha textos antigos, manuscritos,
uma previsão de 4.000 títulos e 1.000 manuscritos, o que para a época foi considerado a maior da Inglaterra. Esses desenhos dentro, ou no lado das páginas, aí é do próprio John Dee. Essa é a letra dele, no final, no próximo slide, colocando aí uma carta que ele escreve para a rainha. Para vocês verem a influência que ele teve dentro da monarquia inglesa, ele foi tutor de Robert Dudley. E Robert Dudley foi a pessoa, o braço, podemos dizer, o braço direito da rainha Elizabeth I, a pessoa de maior influência junto à rainha. E John Dee fez o cálculo do melhor dia para a coroação da rainha, escolhendo 15 de janeiro de 1559, que foi feito de fato. E se transformou em conselheiro real para assuntos astrológicos e científicos, e durando aí de 1558 até a década de 1570, junto da rainha Elizabeth. Então, nesse próximo slide, a gente vê que ele foi esse conselheiro. A Yates coloca que ele teve um poder oculto por trás desse movimento renascentista, justamente por ter esse acesso aos textos, aglutinar várias pessoas, vários intelectuais, formar pessoas, e ter esse livre trânsito, né, dentro da monarquia, e considerava que ele tinha uma missão religioso-política. Por quê? Porque Dee também favoreceu muito o expansionismo inglês. Então, falando em navegações, por exemplo, ele tinha conhecimentos científicos, inclusive, para formar pessoas que iam sair nas navegações, a cálculo de rotas, a cálculo de momentos propícios para se partir com os navios, enfim, era um conhecimento que poucas pessoas detinham. Muito do que eles entendiam de matemática na época, inclusive, era considerado um poder oculto, até místico, e até visto como se fosse feitiçaria ou algo para se fazer mal às pessoas, porque era um conhecimento que poucos detinham. Então, o desconhecido, muitas vezes, causa esse receio, esse medo, né? E essa resistência perante as pessoas. E com o Dee não foi diferente. Ele sofreu várias resistências, vários momentos complicados na vida. Eu coloquei aí embaixo a assinatura que ele tinha quando ele se correspondia com a rainha Elizabeth I, dentro de um processo mais de sigilo de cartas. Então, ele colocava esses dois círculos e essas retas por cima. E se alguém entendeu o que significa esse número, se isso pode se transformar em número, que número seria, né? Isso significa for a queen's eyes only, somente para os olhos da rainha, ou seja, um arquivo confidencial, né? Ian Fleming, quando criou o 007, se inspirou justamente nessa assinatura de John Dee, né, que parece um zero, dois zeros, aí, um agente, né? E, de certa forma, ele também era um agente secreto para a monarquia inglesa, né? Então, ficou aí uma curiosidade, né, posterior. Pergunta, vamos lá. O Adriano pergunta, a condição de criptógrafo dele teve relação a uma retrocessão de chave? Muito provavelmente. A gente, no finalzinho, eu vou colocar uma hipótese de retrosenha e a gente vai discutir isso. Mas a criptografia que ele foi estudando originou também o que ele chamou de magia angélico-cabalista. Inclusive criando uma nova linguagem, um sistema de linguagem aí de comunicação multidimensional, vamos dizer hoje, que ele considerava de comunicação com os anjos, ou com as consciências, né, como a gente considera hoje. Mas penso que tem relação, sim. Toda a obra dessas personalidades a gente pode considerar como possíveis textos criptografados, né? Por quê? Porque existia também a resistência dos poderes religiosos, eles não poderiam
de qualquer modo, abrir esse conhecimento para um público maior, tanto que hoje a gente considera hermetismo como sinônimo de algo oculto, né? Aquilo fechado, hermético, quando a gente fala hermético, né? Fechado, secreto. As sociedades secretas nasceram por aí. Justamente por quê? Porque existiam interesses, existiam poderes que iam contra esse movimento. Então, a criptografia, inclusive, veio como uma maneira deles passarem esses conhecimentos sem chamar muita atenção, né? Então, provavelmente tem a ver aí também com a retrosenha que a gente vai mostrar. Tudo bem? Essa imagem próxima mostra aí, ela é uma clássica, mostra o John Dee fazendo uma apresentação aí, alquímica, provavelmente, de algumas substâncias aí, perante a corte da rainha Elizabeth I. Tá? Algumas figuras, a próxima dos navios também, ele escreveu um livro sobre navegações, aí ele transformava a matemática em algo prático, né? Inclusive de cálculos de rota, construções de instrumentos, orientações para quem estava trabalhando com as navegações. Então, em se tratando de Inglaterra renascentista, expansionismo, inclusive o termo Império Britânico, dizem que foi ele que criou, né? Então, para você ver onde existia essa influência desses magos ou desses polímatas, né, junto às pessoas de poder e tomadas de decisões muito impactantes na história da humanidade, né? Eu vou passar brevemente alguns slides aqui, porque a gente já daqui a pouquinho está finalizando, mas no próximo a gente tem um círculo de amizades aí, que depois vocês podem pesquisar esses nomes, né? Robert Dudley, como eu já falei, o braço direito aí da rainha, provavelmente foi tutorado pelo John Dee. John Dee foi professor de Robert Dudley. Philip Sidney tinha um grupo de intelectuais, e eles frequentavam a casa de John Dee, enfim, eram dos mesmos círculos. Humphrey Gilbert também foi um dos desbravadores aí. E toda a conquista, né, da América do Norte, né, nesse momento aí, estava tendo esse contexto dessas pessoas, desses intelectuais. Quais foram as obras que John Dee escreveu? Ele escrevia desde textos em inglês para classe média, de técnicos, de pessoas que mexiam com construção de equipamentos, de instrumentos, que usavam essa matemática prática, né, ligada à física e tudo mais, até textos que, por exemplo, Monas Hieroglífica, falavam da unidade mística da criação. Ele tentava traduzir essa religião unificada, como a gente falou, né? Não nesse contexto da religião oficial, mas um conhecimento geral que explicasse a relação do homem com a natureza, né? Então, a Monas Hieroglífica trata mais dessa transcendência e do hermetismo, da alquimia, astrologia, cabala, nacional. E ele faz um prefácio matemático para a tradução de elementos de Euclides. Nesse texto, um texto que ficou bem famoso, traduzido para várias línguas, ele fala de todos esses autores, por exemplo, Agripa, o Fitino, Pico della Mirandola, ele referencia esses autores que influenciaram. Né? Então, passando algumas imagens aí para vocês. A gente tem aí a Monas Hieroglífica, os símbolos que ele cria para explicar a criação do universo. O próximo. Esses são elementos que são interessantes a gente olhar, inclusive como estímulo retrocognitivo. Né? Quando a gente acessa uma imagem, quando a gente tem acesso a textos originais, a gente pode ter aí elementos também do nosso próprio passado, aquilo que mexe com a gente, aquilo que tem a ver, aquela afinidade. Então, é interessante. Eu trouxe aí para vocês uma cópia da esteganografia de Tristêmio, de próprio cunho aí também, do John Dee, que ficou muito contente quando achou esse manuscrito e pôde copiá-lo. Né? Vamos lembrar que a prensa estava no início aí, tinha muitos livros, né, publicados, ainda tinha muitos manuscritos ainda para serem impressos, né?
Falarei rapidamente agora desse contato de John Dee, já numa terceira fase de vida, com Edward Kelly, que foi um médium, e nessa ânsia de John Dee acessar o conhecimento espiritual através dos espíritos, essa relação que ele teve com o Edward Kelly foi prolífica nesse sentido. Eles se utilizavam de instrumentos, a gente pode passar aí, para fazer o contato com os espíritos detentores de um conhecimento mais antigo. Então, eles faziam o processo da cabala, da alquimia, de evocação, que eles chamavam de necromancia, né? De evocação dos espíritos para terem contato a uma verdade que, pela observação direta da natureza, eles não detinham. No próximo slide, a gente tem que eles produziram de uma linguagem de comunicação entre esses espíritos. Inclusive, foi uma linguagem... muitos dizem que Edward Kelly foi um charlatão, e ele demonstra isso em algumas atitudes que ele teve junto a John Dee. John Dee era mais um pesquisador, ele tinha uma seriedade em tudo que ele fazia, mas de qualquer forma, nessa tradução da linguagem que eles deram o nome de Enochiana, há uma coesão e uma coerência nessa linguagem. Então, a gente pode ver aí que há algum nível de extrapolação aí parapsíquica em Edward Kelly e John Dee. Todos eles, vamos passar no próximo, estavam em busca do que a gente conhece, e muito de fantasia que veio depois, né, que a gente chama de feiticeiro, de bruxa, de pedra filosofal, elixir da vida, eles levavam muito seriamente nessa busca de transmutar metais em ouro, de ter uma substância que prolongasse a vida, de ter, inclusive, a criação de vida de forma artificial, de vida humana de forma artificial. Então, todos que trabalhavam, esses magos que trabalhavam com o hermetismo, tinham esses objetivos. E as comunicações que eles faziam, então, eles tinham esse viés de alquimista, fazendo a pedra filosofal, essa busca, mas também essa comunicação com os anjos, os espíritos, em especial com o anjo Uriel, que eles deram o nome. Posteriormente, foi até descoberto uma parte das transcrições que John Dee fazia da comunicação de Kelly com esses espíritos. Então, muitos nobres, condes, inclusive reis, foram mecenas, auxiliaram essas personalidades na busca desse conhecimento, dando aporte financeiro, dando a residência, dando uma condição de vida, inclusive para a família dessas personalidades, para que eles desenvolvessem esse nível de conhecimento, sim. Em especial, aí, o imperador Rodolfo II teve um papel com vários pesquisadores, inclusive Tycho Brahe, Kepler, Johannes Kepler, enfim. Então, era um momento de efervescência desses conhecimentos, né? Então, existia essa relação entre os parapsíquicos e as pessoas que detinham o poder aí, né? Eu vou passar rapidamente, não vai dar para a gente entrar em vários assuntos aqui, a gente pode passar para uma próxima, enfim, eles tiveram um período aí de trabalho em conjunto, podemos passar. Algumas personalidades que os ajudaram, que eles entraram em contato. Mas só para a gente ir finalizando, falando um pouco mais do John Dee, ele teve 3 casamentos, 8 filhos, inclusive o filho mais velho dele foi um alquimista, o Arthur Dee. E ele era descrito da seguinte forma, fisicamente. Ele era alto e delgado, vestia uma túnica, como a de um artista, com as mangas suspensas e uma fenda. Justamente nessa imagem vocês viram isso. Suas veias eram muito visíveis, uma longa barba tão branca quanto o leite, um homem muito bonito. Essa é uma descrição aí de uma pessoa da época. De qualquer forma, ele teve um período de vivência na Europa Central, junto com o Kelly, e até o momento que funcionou o trabalho deles,
e depois eles tiveram um rompimento. John Dee volta para Inglaterra, onde ele encontra aquela biblioteca que ele construiu arruinada. Ou seja, vários livros roubados, muita coisa, muitos instrumentos também que já não estavam lá. E, infelizmente, ele dessoma, ele finaliza a vida dele no ostracismo. A Rainha Elizabeth também já havia falecido, entra Jaime I, que não tem essa abertura para assuntos de magia, assuntos herméticos dentro da corte, muito pelo contrário. E John Dee morre no ostracismo, depois de 81 anos de vida. Eu coloquei dois seguidos aí, eu coloquei uma próxima. Essas etapas de vida, então ele faz ali na juventude um estudo fora da Inglaterra, tem um período de grande influência na corte inglesa, publica seus livros, depois vai para a Europa, continente europeu novamente com Kelly, tem a questão das comunicações angelicais, das comunicações com os anjos interdimensionais, e volta para a Inglaterra, onde ele finaliza a vida. Então, eu só quero lançar aqui para vocês, para a gente finalizar, as hipóteses serexológicas que a gente fez de estudo até o momento, de uma hipótese de retrocênia para o John Dee, colocando as principais, no próximo slide para vocês, as principais áreas em que ele atuou. Primeiro aí na matemática, mas no nível aí de ciências em geral, né, que ele dominou, mas como ele tinha muito forte a questão da matemática, ele teve grande influência política e também desenvolveu a questão do parapsiquismo intelectual, era um mago, né? Então, essas três grandes áreas, elas têm interseções. Então, a gente pode dizer, a matemática com a política, ela deu grandes orientações a esses, a rainha, principalmente, mas as orientações para as navegações, as rotas e tudo mais. A matemática com parapsiquismo, a gente pode colocar como uma hipótese de intersecção a cabala, e o parapsiquismo na política também, essa questão da previsão, né, das previsões que ele foi fazendo, e quanto isso originou de decisões políticas também. Agora, a hipótese, e até que o Adriano perguntou, né, do que viria a ser a retrocênia de John Dee, a gente coloca como uma hipótese, tá, gente? Isso aqui é uma proposta de uma pesquisa inicial de retrocênia, seria a questão, uma palavra que resumisse, né, a questão de retrocênia dele seria um número. Então, o número, ele utilizou em todas essas áreas de vida para tentar explicar a natureza humana, a parte espiritual da humanidade e essa busca por uma filosofia, né, que explicasse essa vida humana, né? Então, gente, acho que a gente queria mostrar para vocês como um estudo de uma personalidade pode fazer a gente evocar uma época, entender um pouquinho mais do raciocínio renascentista, como as pessoas da época pensavam, quais eram os problemas a serem resolvidos, e como o parapsiquismo que a gente entende hoje se relacionava naquela época. Como as pessoas lidavam com o parapsiquismo. E o John Dee foi um exemplo aí que trouxe, pelo menos na questão do número, um valor importante, uma contribuição em todas essas áreas. Ok? Tem mais alguma pergunta? Tudo ok? Gente, ficamos por aqui, então. A gente está fazendo uma série de eventos aí, mini-cursos, palestras, webconferences, né? Sobre o Renascimento e esses vários holopensenes, essas várias áreas dentro do Renascimento. Então, fica o convite aí para vocês acompanharem o canal aí, né, do YouTube, que vai ser colocado, né, no YouTube, e também o próprio site da Consecutivos, com todas as datas, os temas e os professores, né. Então, obrigado pela presença e até a próxima.